A situação da saúde do Lula agravou. Seu médico diz que é necessário fazer um outro procedimento que não é de rotina: a embolia cerebral, uma embolia no cérebro. Parece que o dito vai ter que ficar lá mais um tempo, vai ter que ficar morgado por mais um período. Quem sabe por um tempo maior do que se pretendia ficar. Ou quem sabe tem algum contrato ou tratado ou trato a resgatar. Eu tô falando, pessoal, que algumas vozes dizem que se trata daquele contrato lá de trás de passar o poder à frente, onde ele, doente, já não voltaria mais à cadeira de presidente. Essa história do Lula tá mais mal contada do que a clonagem que o Albieri fez. Lá no clone, lembra? Que ele clonou o Lucas? Pois é. Então, é nesse nível de mal contar que essa história se põe a desenrolar. Agora, observa só, pessoal. A gente vai tratar desse assunto nesse momento. Mas antes, peço a você que deixe o seu like, deixe seu comentário, deixe aí o seu compartilhamento também. E se você puder fazer a contribuição através do Pix e se tornar um colaborador do canal, o Pix está na tela. É o e-mail doimaurofagundes@gmail.com. Nessa vida, pessoal, peço desculpas até pelo meu afastamento, passei uns dias aí fora. Nós tivemos alguns entraves, algumas problemáticas, inclusive no local onde a gente morava, o contrato não foi renovado. Vocês acreditem por quê? Um dos motivos principais foi que descobriram que a gente apoia Bolsonaro. Bolsonarista não é bem-vindo, não. Complicado. Gerou um prejuízo do cão. Mais um. Pensa num prejuízo que não foi só financeiro. Financeiro também que foi uma porrada. Mas os prejuízos foram muito maiores. Enfim, agora a gente tem que se relocar e se recolocar no mundo, né? Pois é. Então, meus amigos, fase difícil, essa ainda mais em dezembro. Pô, como é que pode? Então, meus amiguinhos, se você realmente puder colaborar com o trabalho que eu desenvolvo aqui no canal, você pode fazê-lo através do Pix doimaurofagundes@gmail.com. Eu te garanto que um dia você vai saber o quão foi, e sempre será importante a sua contribuição. Só como eu já passei 4 dias, eu já fui pro cacete, né? Engajamento. Ah, meu irmão, um prejuízo enorme, viu? Não só nos vídeos, mas também financeiro aqui fora. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, que começa o show. Realmente a história é mal contada, cheia de falhas, e o fato do Alckmin não ter assumido a presidência, os efetivos serviços, o afazeres da presidência, então causa uma certa especulação, um certo espanto no ar. Alckmin com aquele sorriso maravilhoso, incrível, lindo, que tá triste com a boquinha pra baixo. Alckmin quer ser presidente, mas o que dizem, quando o governo começou, antes disso, ainda antes da campanha, foi proposto e acertado entre Lula e Alckmin 2-2. Lula deixaria de ser presidente por motivos adversos, como o de saúde, e deixaria o Alckmin comandar o Brasil por 2 anos, sem que fosse feita uma caça às bruxas, tirando todos os petistas do poder. Alckmin então seguiria na presidência até 2026. E esse teria sido o preço do Alckmin para poder sair do PSDB e se aliar ao Lula nessa grande campanha, nesta saga contra Jair Messias Bolsonaro. Mas eu nunca acreditei muito nessa história, não. Nunca fui aí um grande financiador dessa conversa. Sempre achei muito louca. Mas o problema todo é que a história do Lula realmente nos parece tão mais louca ainda. A história do Lula, dessa problemática toda envolvendo a saúde, ela tem muitos detalhes, muito mais do que foram pedidos, e os que são questionados não são respondidos a contento. Ou pior, são respondidos de múltiplas formas. Conforme a gente pode ver, pessoal, só fazendo uma retrospectiva rápida, nós temos o quê? Nós temos um quadro que ele faz a seguinte trajetória: uma queda, um hematoma, hospitalização. Saiu, show. Depois disso, nós temos agora uma questão envolvendo uma hemorragia no cérebro, uma drenagem. Depois disso, agora nós temos uma embolia numa artéria que liga ali, irriga o cérebro, para poder então precaver, e não é uma situação que seja uma operação de rotina, seja um procedimento de rotina. O próprio médico dele disse que isso não é um procedimento de rotina, oferece um risco, é relativamente baixo, mas oferece um risco. Bem, conforme podemos ver nessa matéria aqui do Estadão, Lula estava indisposto e reclamou de dor de cabeça ao final do dia, antes de cirurgia. O Lula, então, teria aqui, pessoal, na segunda-feira, dia 9, estado indisposto e à tarde, teria reclamado de dor de cabeça. Informaram aí os integrantes do governo ao Estado. Na CNN, nós temos, então, o seguinte: Lula sentiu mal-estar ainda pela manhã, mas só procurou os médicos à noite. Agora, pasmem vocês. Por volta das 17 horas, Lula teria pedido para assessores chamarem a equipe médica. Só que às 17 horas começou a reunião com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, a qual
foi indispensável. Lula se recusou, então, a faltar. Então ele chegou na reunião e falou: rapaz, chama o médico pra mim, por favor. Foi? Não. Por quê? Porque ele só saiu de lá mais tarde. Segundo o que foi dito, o próprio médico e a equipe médica que foi lhe atender disse que ele deveria imediatamente ir ao Hospital Sírio-Libanês de Brasília para realizar exames. Tudo isso que eu tô falando tá na tela com matérias, pessoal. Vai acompanhando. Às 5 horas, então, ele teria que ter ido imediatamente. Mas não. Lula optou por ficar ali, parado, e conversar com o Pacheco, conversar com o Arthur Lira, trocar ideia sobre emenda, mesmo os médicos tendo mandado ele ir imediatamente ao Sírio-Libanês. Aí você vê aqui agora. O encontro foi rápido e durou cerca de 1 hora. Se o encontro começou às 5 horas da tarde e durou mais ou menos 1 hora, me responde uma coisa. A equipe médica começou o evento às 5 horas, a reunião às 5 horas. Às 5 horas ele mandou chamar a equipe médica. A equipe médica chegou e mandou ele para o hospital. Ele ficou até às 6 horas. E como é que pode ter durado 1 hora e ao mesmo tempo, por volta das 18 horas, ter dado entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília para fazer uma ressonância magnética, que acabou por detectar uma hemorragia intracraniana. Ou seja, Lula chegou na reunião, mandou chamar a equipe médica mandou ele imediatamente para o Sírio-Libanês. Ele ficou na reunião até as 18 horas e 18 horas mesmo, acabou a reunião, ele se teleportou para dentro do hospital e fez a ressonância magnética. Sabendo da gravidade, sabendo da sua idade, que é um octogenário praticamente, já tem quase 80 anos, tem 79. Você pega esse indivíduo que tá vendo uma situação ruim, tá passando mal, a equipe médica diz: tem que ir agora. Não, deixa eu conversar com o Lira, com o Altão aqui. Não tem sentido. Mas, claro que para bagunçar a história, ela não termina por aí. Olha só, ainda na matéria da CNN, você acompanha aqui, que apesar de lúcido e orientado, por volta das 17 horas, Lula pediu para assessores chamarem a equipe médica. Ouviu que deveria ir imediatamente para o Hospital Sírio-Libanês de Brasília para realizar exames. Chegou a resistir, mas acabou convencido ainda em seu gabinete presidencial do Palácio do Planalto, foi direto ao hospital. E a reunião do Pacheco e do Lira lasque, se é isso? Eu tô dizendo, mesmo uma conversa. Não estavam dizendo que ele saiu da reunião e foi pro hospital? Como é que ele foi do Palácio do Planalto pro hospital, rapaz? Aí vocês recordam que Lula estava com dor de cabeça e mal-estar desde a parte da manhã. Foi depois do almoço. A posteriori, você tem aqui que Lula estava com dor de cabeça há alguns dias, segundo os assessores. Outra incongruência. Se ele foi, segundo a outra matéria, direto do Palácio do Planalto após resistir, direto para o hospital, nós temos aqui Lula, segundo quem acompanhou a reunião, com Lira e Pacheco, estava calado, mais do que o normal aí, e abatido. E ainda que tenha sido aconselhado a descansar, optou por não cancelar os encontros previstos com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco. Ou seja, outro conflito. Após tal situação, nós vimos que às 5 horas, segundo que conta-nos a matéria, Lula pediu para chamar a equipe médica. A equipe médica chegou e falou: rapaz, tu vai morrer, vai para o hospital logo agora, ô cachaceiro. E aí ele olhou e falou: não, vou me reunir com o Pacheco e com o boy magia do Lira. Eu quero ir lá com essas duas divas. Então você vê a matéria. Lula postergou exames para reunir com Lira e Pacheco. Lasque-se a saúde. A equipe médica chega e diz assim: não, você tem que ir agora, rapaz, tu tá com risco de morte. Rapaz, eu gosto de viver perigosamente, eu vou com meus boy magias. Então aqui nós temos essa matéria do Estadão, que nos traz o seguinte: o Lula, por volta das 5h30 da tarde, reunido lá com a galera, só nata, Rui Costa, Alexandre Padilha, Pacheco, Lira, também com líderes do governo. Lula disse que a dor de cabeça tinha aumentado e estava insuportável. O Lula virou e falou assim: rapaz, pera, licença aí, minha dor de cabeça tá... Ai, minha cabeça. Ai, tá doendo demais, viado, não aguento mais. Ai, a equipe médica tinha razão. Rapaz, eu acho que eu tenho que ir pro hospital mesmo, senão eu vou torcer meu pé. Pode ser que alguma coisa dê errado assim, né? Pode ser. Porque no cérebro, eu caí, tô com dor há alguns dias, desconforto, dor de cabeça intensa, tá insuportável. A Lira, Pacheco, depois a gente se fala. Um beijo. O Lula achou que se tratava de uma gripe, e mesmo assim foi. Então, auxílio libanês. Quando chegou lá, a galera meteu ele na ressonância magnética, cara. E aí voltou e falou assim: olha, não quero dizer que tem uma boa e uma má notícia, Lula. Qual você prefere primeiro? Rapaz, me dê a má notícia. Você tá com hemorragia no cérebro. Hemorragia no cérebro. Está vazando sangue dentro do seu cérebro. E já tá coagulando lá. Entendeu? Você já tá com um negócio aí dentro que tem que chupar pra fora. Vai ter que furar tua cabeça. Não uma, mas 2 vezes. Certo? Tá bom, e qual é a boa notícia? É que eu gosto do senhor. Eu te amo. Os médicos teriam avisado então, primeiro a primeira dama, a Janja. Depois, é claro, que a equipe médica de São Paulo. Primeiro foram os assessores que avisaram. Depois
foi a equipe médica de São Paulo. Agora já tem um amigo, dono da Mil, amigo de Lula Júnior, dono da Mil, alertou os médicos sobre o mal-estar do presidente após achá-lo estranho. Agora olha essa outra matéria do Estadão. Embora Lula estivesse bem, há uma semana vinha sendo cansado e atribuía a gripe. Então, o José Seripieri, filho, que é o dono da Mil, estava numa festa do grupo das prerrogativas dos advogados, em homenagem à Janja, e aí ele conversou com o Lula e achou que ele não estava bem. Então ele avisou os médicos. Mas quem avisou os médicos não foram os médicos de São Paulo não foram os médicos do Sírio-Libanês de Brasília? E quem avisou esses médicos do Sírio-Libanês de Brasília? Não foram os médicos que integram a equipe médica que atendeu o Lula quando ele solicitou ainda no Palácio do Planalto? Bem, já apareceu agora outra versão que assessores que entraram em contato com os médicos e informaram então com a de saúde de Lula. Agora, Lula estava com a cefaleia já há uma semana ou mais. Uma cefaleia, uma dor de cabeça lancinante. E qual foi o diagnóstico, meus amigos? Bem, ele estava com uma hemorragia, conforme você pode ver. Hemorragia, um sangramento, uma hemorragia intracraniana dentro do crânio. Agora que nós já temos aqui, a situação é que a equipe médica de São Paulo diz: o presidente teve um mal-estar, nós entramos em contato. Agora foi a equipe de São Paulo que entrou em contato. Olha só, não foi Marrodamil, não foi assessor, não foi alcoólatra. Bem, foi indicado então a inicialização de alguns exames. E aí alguns questionamentos mais surgiram. Bem, ele estava com hemorragia cerebral intracraniana. Decidiram então mandar um senhor de 80 anos quase para São Paulo no avião. E eu me perguntei, será que isso não afeta a pesquisa que eu fiz? Claro que afeta, coloca em risco uma pessoa mais jovem, como mais um idoso, tendo em vista que a pressão atmosférica ela diminui no voo. Já complica tudo, mas a equipe de São Paulo respondeu a pergunta de uma jornalista que indagou o seguinte: por que o Sírio-Libanês de Brasília não teria condições de tratar Lula? E ele respondeu, tinha sim, só foi uma questão da equipe médica, uma decisão da equipe médica. E questionou de novo e ele respondeu de novo a mesma coisa. Então quer dizer que Brasília tinha condições de fazer todo o procedimento, igual característica técnica, com os mesmos equipamentos que tinham lá, segundo ele, tudo de forma perfeita em Brasília. Tinha como fazer em Brasília, mas não, botaram um cara de 80 anos com a hemorragia no cérebro e mandaram para São Paulo, para demorar mais tempo, porque não foi de manhã. Como é que foi de manhã? Olha só, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, enfim, ele começou a passar mal de manhã. Que tenha começado à tarde, a gente não sabe, nem à noite, a gente não sabe, mas que tenha durante o dia. Segundo o que é dito, já tinha mais de uma semana. Bem, mas, pô, ele começou a passar mal de manhã, passou a tarde, ele não aguentou, chamou a equipe médica mandou ele ir ao hospital, ele chegou no hospital, 18 horas, fizeram a ressonância, disseram, rapaz, teu cérebro tá sangrando, viado. Aí tem que operar, claro. Digamos que ele chegou lá 6 horas da tarde, 18 horas, e acabou, digamos que tenha acabado 7 ou 8 horas da noite, ali o procedimento de escaneamento, o que eu acredito que foi antes. Então, ao invés de imediatamente darem início ao blá blá, não, vão botar o cara para ele correr um risco voando para lá e chegar e dar entrada no hospital apenas 1 hora da manhã. Quando a gente sabe que cada minuto, numa situação complicada dessa, ainda mais nesse ponto de crise, que estava confuso, é vital. Meu irmão, essa história ainda não bateu. E aí, depois agora, eu tive que ler e ver que o Lula, depois disso tudo, com 2 furos na cabeça, o cérebro sangrando, teve 2 furos na cabeça, 2 furos no crânio, pegando lá pro cérebro, chuparam o negócio ali do cérebro, tamparam ali rapidinho, e Lula saiu andando. E já ia despachar e não passou o poder pro Alckmin de jeito nenhum. E aí você deve estar se perguntando, por que ele não passou o poder pro Alckmin? Bem, a Constituição ela é bem clara, pessoal, e bem omissa ao mesmo tempo. Ela diz que o vice-presidente substitui o presidente, então ele vai fazer as vezes do presidente. Ou seja, quando ele não puder estar trabalhando, ele vai fazer as vezes, ele vai substituir o presidente e vai assumir o seu lugar no caso de ausência, vacância, impedimento. Certo? Show de bola? Beleza. Só que não traz um regramento maior disso. Então, não há ali, por exemplo, uma contenção do tipo, um dia, 24 horas. Não, o Lula tá ali, tá operante e não quer passar a bola. Quem sabe realmente ele não quer passar a bola? Ou quem sabe isso não é um desenho para poder parecer que realmente o Lula não quer passar o poder, mas ao mesmo tempo poderia fazer parte de um jogo para poder dar mais veracidade e crença de que Lula tá muito complicado com a saúde e não poderá voltar ao poder. Bem, há quem defenda isso. Só que é o seguinte, o médico de Lula disse que Lula vai passar por um procedimento de baixo risco, mas tem risco e não é de rotina. Bem, o Roberto Calil Filho, o doutor Roberto Calil Filho, médico do Lula, explicou que é uma complementação da cirurgia, tem que ser feito e não é algo de rotina. Bem, agora o que vão fazer? Vão fazer uma tal de embolização pulmonar, reembolização numa artéria que irriga o cérebro. O que é que acontece?
vão jogar uma parada lá para entupir um determinado ponto, para não voltar então a vazar de novo, porque tava saindo sangue no cérebro do Lula, deu para entender? Sangue no cérebro do Lula, sangue, tô falando de sangue. Bem, passada essa fase então, é um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, exige uma recuperação maior e tem um risco, ainda que baixo, mas tem um risco. Bem, meus amigos, é uma situação complicada. O Lula não ia ter sequela nenhuma, zero bala. Sangrou, coagulou, ficou preso, não sei o que, dor de cabeça lancinante, atrasou uma semana, não fez o exame. Se encaixaçou, fez tudo que não podia. Mas isso aí ileso. Já saiu com 2 furos na cabeça andando. Então vou eu tropeçar aqui. Bem, meus amigos, isso por hora já basta pra gente chegar numa, quem sabe, possível conclusão. Pelo menos a possível, já, como diria eu, um concatenar de hipóteses, certo? Você, o que é que você acha? Você acredita que tem realmente esse acordo entre Lula e Alckmin, onde Lula governaria 2 anos e Alckmin 2 anos e também tiraria o Lula da cadeia? Você acredita nisso? Você acredita? Comenta pra mim. Eu acredito, eu não acredito. Eu quero saber a tua opinião sobre esse assunto. Show? Até mesmo porque, pô, dezembro, ver essa... é complicado, né? Começa a dar um tinozinho maior. Então, meu amigo, faz a tua contribuição através do Pix que tá na tua tela, doemaurofagundes@gmail.com. Meus amigos, um dia vocês vão saber o quão importante foi e sempre será a contribuição de vocês. Quando eu falo a vocês, pessoal, a respeito de criptomoedas, não apenas de Bitcoin, mas de criptomoedas como um todo, e falo que o real digital, o Drex, está chegando, é a realidade pura. Ano que vem vai estar aí o real digital, dólar, real digital. Você tem que se adequar a esse novo mundo das criptomoedas, das moedas digitais. Eu sempre indico aqui o curso Dr. Marcos Falcão das criptomoedas. Pessoal, vou deixar no topo do chat, no topo dos comentários, aqui direitinho para você adquirir esse curso. Ele é simplesmente fenomenal. É um curso que vai lhe ensinar através não apenas de palavras, mas também, pessoal, de vídeo, mas também com um grupo de suporte para você com outros usuários trocando uma ideia e também, caso você tenha qualquer dificuldade, o Marcos Falcão disponibiliza o seu contato imediato, com o próprio contato que fica ali disponível via WhatsApp, diretamente com ele. Seja para fazer um cadastro, seja para tirar uma dúvida, compra, como faz, como vende, tá tudo explicado ali em vídeo escrito e no suporte para com ele. Pessoal, uma das melhores coisas que eu posso oferecer para vocês hoje é o conhecimento a respeito disso. Infelizmente, muita gente ainda tem uma resistência. Ah, custa caro. Não, não custa caro. Custa caro é a ignorância. Isso custa, infelizmente. Você pode começar a operar com R$ 50 que seja. Para você observar, então veja só a coerência do que eu falo a vocês. Eu não estou indicando compra de Bitcoin nem de criptomoeda alguma, mas observe só. Você tem várias criptomoedas que você tem que começar a aprender a manusear. Quem adquiriu, por exemplo, o Bitcoin? O Bitcoin aqui, ele estava marcando, você pode acompanhar na sua tela. Esse aqui é o gráfico de 6 meses, tá certo, pessoal? Ele estava aqui em 351 mil, chegou aqui 317, há 6 meses atrás. 6 meses que foi quando eu comecei a vender aquele outro curso, tá? Logo depois, aqui por volta de outubro, quando eu comecei a vender esse de criptomoedas, você pode ver, ele estava em 384, já tinha subido uma grande bala aqui. Agora, hoje, ele fecha o dia, então, em 570 mil. Meus amigos, para você ter ideia, 62,12% de aumento nos 6 últimos meses. Isso aqui, pessoal, é apenas uma das coisas que você pode estar fazendo para poder ganhar dinheiro. Não é só com isso que você ganha dinheiro. Você também tem as grandes piscinas de aplicação. Essas piscinas é onde você compra o seu Bitcoin ou sua criptomoeda, quaisquer que sejam. Você não deixa apenas na corretora, você vai colocar nessas piscinas que são você mesmo. Ela vai te render ali diariamente, inclusive, uma espécie de dividendos. Fora esse ganho mensal ou diário, aí, conforme vai valorizando a moeda, você também vai ter uma espécie de dividendo. Uma liquidez imediata, diária, e pode reaplicar esse ganho diário ou mesmo fazer a retirada conforme esse diário. É automático. Pessoal, conselho, adquiram. E vocês, meus amigos, se puderem, sejam colaboradores do canal. Saibam, pessoal, que muitas vezes a gente fala, as pessoas não entendem, mas a colaboração de vocês aqui nesse canal é de suma importância. Nós sofremos grandes baques ao longo do tempo, grandes problemáticas. Nós tomamos strike, atrás de strike, derrubada de vídeo, tentando recuperar agora, o posicionamento não é fácil. Então eu peço a vocês que, se possível, quem puder realmente contribuir, colaborar nesse momento de canal, o passe através do Pix, doemaurofagundes@gmail. Comprando o curso ou fazendo a contribuição, você está me ajudando esse canal. Beijo no coração e um dia você vai saber o que será. Sempre sua colaboração. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.